A Venezuela está localizada no norte da América do Sul, é o quinto país mais populoso do continente com aproximadamente 28 milhões e 500 mil habitantes e o sexto maior em extensão territorial, com cerca de 916.445 km², que além da sua área continental é constituído por um grande número de pequenas ilhas no Mar do Caribe. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da história desse importante país sul-americano, entender como ele se formou e como chegou no difícil momento atual. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se ainda não for inscrito, não deixe de se inscrever no canal. As primeiras evidências de ocupação humana na região da atual Venezuela são de aproximadamente 15 mil anos atrás, de acordo com a datação por radiocarbono de fragmentos de caça como pontas de lança, por exemplo. Ao longo do tempo, caçadores-coletores começaram a recorrer a outras fontes de alimentos e passaram a ocupar a região, estabelecendo as primeiras estruturas tribais. Alguns povos se destacaram, como os caribes, os arauaques e os cumanagotos, mas além desses, outros povos indígenas também se desenvolveram na região, cada um com sua língua e cultura própria. Apesar de tanta diversidade cultural, aparentemente não houve conflitos entre esses povos durante a era pré-colombiana. Também não houve o desenvolvimento de uma grande civilização, formação de algum estado ou reino. Estima-se que no século XV, cerca de meio milhão de pessoas vivia na região da Venezuela e o povo Timoto-Cuica era a sociedade mais desenvolvida nessa época. Eles possuíam aldeias permanentes pré-planejadas, com casas feitas de pedra e madeira e telhados feitos de palha. Possuíam tanques de armazenamento de água, viviam de plantações e eram bastante pacíficos. Em 1498, durante a sua terceira viagem para a América, Cristóvão Colombo chega na Península de Pária, mas é apenas no ano seguinte que uma expedição liderada pelo navegador espanhol Alonso de Ojeda começa a explorar a região. Segundo a versão popular mais aceita, durante essa expedição, o explorador italiano Américo Vespúcio, que fazia parte da tripulação, se lembrou de Veneza ao avistar as palafitas na área do Lago Maracaibo e chamou a região de Veneziola, que significa Pequena Veneza e na versão espanhola passou a se chamar Venezuela. Em 1502 é estabelecido o primeiro assentamento permanente da América do Sul, que se tornou a cidade de Cumaná. A partir de 1508, os espanhóis passaram a explorar intensamente as ostras perlíferas nas ilhas Cubagua e Margarita na costa da Venezuela e o comércio de pérolas se tornou a principal atividade da região. Pelo fato dos povos indígenas possuírem tecnologia muito básica no momento da chegada dos colonizadores espanhóis e por não terem desenvolvido a metalurgia, suas armas eram simplesmente lanças e flechas. Isso tornou a tomada do território pelos espanhóis relativamente fácil e após a conquista, a população da região caiu drasticamente, principalmente por causa de doenças infecciosas trazidas da Europa. O norte da América do Sul e parte da América Central faziam parte do território espanhol chamado de Reino de Terra Firme e para uma melhor administração começou a ser dividido em províncias. Então em 1527 é fundada a província da Venezuela. No ano seguinte, a província da Venezuela é cedida aos alemães como pagamento de uma dívida do rei Carlos I da Espanha com o banqueiro alemão Bartolomeu Welser. A motivação alemã para aceitar o território como pagamento foi a busca da lendária cidade de Eldorado. A província passou a se chamar Klein Venedig, Pequena Veneza em português, se tornando a parte mais significativa da colonização alemã nas Américas. O empreendimento foi liderado inicialmente por Ambrósio Zerringer, que fundou em 1529 a cidade de Nova Nuremberg, renomeada mais tarde para Maracaibo. Em 1546, Bartolomeu Welser é morto e a província da Venezuela volta para o domínio espanhol, fazendo parte do vice-reino da Nova Espanha. Em 1567, Caracas é fundada e 10 anos depois se torna a capital da província da Venezuela. Em 1636, as ilhas de Aruba, Curaçao e Bonaire são perdidas para os holandeses. Até meados do século XVI, pouco mais de 2.000 europeus viviam na região da atual Venezuela. Nessa época, são abertas algumas minas de ouro na região de Aracuy e isso levou à introdução da escravidão, primeiro dos povos indígenas e depois de africanos importados. Mas o primeiro sucesso econômico da região foi com a criação de gado graças às planícies gramadas da região. Apesar disso,
a sociedade pouco se desenvolveu, passando a ser formada por poucos latifundiários espanhóis e pastores indígenas, que lembravam bastante o feudalismo primitivo. Durante os séculos XVI e XVII, as cidades venezuelanas foram muito negligenciadas pelos espanhóis, que preferiam investir mais sobre as minas de ouro e prata dos vice-reinos do Peru e da Nova Espanha do que nas remotas sociedades agrícolas da Venezuela. No século XVIII, se formou uma segunda sociedade venezuelana ao longo da costa com o estabelecimento de plantações de cacau, que se tornou o principal produto de exportação da Venezuela e resultou no aumento do número de escravos africanos. Em 1717, é criado o vice-reino de Nova Granada, ao qual a província da Venezuela passou a fazer parte. A região da Venezuela foi a região da América Espanhola que teve mais contato com a Europa através das ilhas britânicas e francesas do Caribe. Isso acabou de alguma forma transformando Caracas em uma potência intelectual que em 1721 inaugurou a Universidade Central da Venezuela, ensinando latim, engenharia e medicina. Em 1777 é fundada a Capitania Geral da Venezuela e tendo como primeiro governador Luiz de Unzaga e Amézaga. Para arrecadar fundos para a defesa da região contra os britânicos, as autoridades espanholas decidiram aumentar os impostos, o preço da aguardente e do tabaco. Isso levou à revolta dos comuneiros da Nova Granada em março de 1781, que se estendeu até a Venezuela e durou até outubro do mesmo ano, quando foi contida. Essa revolta é considerada a precursora dos movimentos de independência da Venezuela. Em 1797, a Capitania Geral da Venezuela perde a ilha de Trinidad para o Reino Unido. Nessa época, a população venezuelana já era estimada em aproximadamente 900 mil habitantes e a negligência dos espanhóis com a colônia venezuelana fez com que aumentasse o interesse dos intelectuais venezuelanos pelo aprendizado e, inspirados na Revolução Francesa e na independência americana, Manuel Gual e José María Espanha realizaram a primeira conspiração organizada contra o regime colonial na Venezuela, mas que também não teve sucesso. Só que em 1808 chega em Caracas a notícia dos problemas da Espanha durante as guerras napoleônicas, e esses acontecimentos motivaram os venezuelanos a lutar pela independência do país, levando ao início da Guerra de Independência da Venezuela em 1810. Então, em 1811, liderada pelo Marechal Francisco de Miranda, 7 das 10 províncias venezuelanas declararam independência, dando origem à Primeira República da Venezuela. Porém, essa república durou apenas até 1812, quando, com a ajuda de um terremoto que atingiu povoações rebeldes, é recuperada pelos espanhóis na Batalha de la Vitória. Só que a luta pela independência continuou, dessa vez sob o comando do líder militar Simón Bolívar, e já no ano seguinte é declarada a Segunda República da Venezuela, mas novamente é retomada pelos espanhóis ainda nesse mesmo ano. Em 1817, Simón Bolívar estabelece a Terceira República da Venezuela, que durou até 17 de dezembro de 1819, quando a Venezuela se une com a Nova Granada para formar a República da Gran Colômbia e, depois de mais 2 anos de guerra, conquistam definitivamente a independência da Espanha. Então, em 1826, José Antônio Páez dá início ao processo de separação da Venezuela e, em 1830, a Venezuela se separa da Gran Colômbia, conquistando finalmente a sua soberania como Estado da Venezuela, dando início ao período conhecido como Quarta República e tendo Páez como primeiro presidente do país. Nos primeiros anos do seu governo, a Venezuela conseguiu fortalecer a sua economia, enfraquecida pelos anos de guerra, mas uma turbulência política a partir da década de 1840 levou a uma guerra federal que durou de 1858 a 1863 e matou centenas de milhares de pessoas, um número assustador, já que o país tinha pouco mais de 1 milhão de habitantes nessa época. Em 1864, com uma nova Constituição, são estabelecidos os Estados Unidos da Venezuela. Em 1891, é definida através de um tratado a fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. Em 1895, a Venezuela enfrentou uma crise internacional que ficou conhecida como a Crise da Venezuela de 1895, causada por uma longa disputa com o Reino Unido pela posse do território da Guiana Essequiba, e em 1899 a maior parte do território é cedida aos britânicos. Dessa forma, é formado o território da Venezuela como conhecemos hoje.
Antes da Primeira Guerra Mundial, já se sabia das grandes reservas de petróleo da Venezuela, já que o petróleo praticamente escorria de infiltrações por todo o país e chegou a formar naturalmente um lago de asfalto. Essas condições vantajosas atraíram companhias estrangeiras e em 1920 o país já era o maior exportador mundial do produto. Com a Constituição de 1953, a Venezuela muda de nome, se tornando a República da Venezuela. Depois de um período marcado por ditaduras, em 1958, Rômulo Betancourt, do Partido de Ação Democrática, é eleito de forma honesta e a Venezuela entra em um período democrático. Nesse período, foram lançados planos de modernização agrícola e industrial e de promoção da saúde e educação. Apesar disso, o governo de Betancourt foi abalado por várias tentativas de golpe e ele chegou a sofrer um atentado em 1960. Nesse ano, as relações com Cuba ficaram abaladas depois do apoio de Fidel Castro à guerrilha venezuelana. Betancourt foi substituído em 1964 por Raul Leone e a democracia se manteve no país. Um novo período de prosperidade na indústria petrolífera se iniciou e acelerou projetos econômicos e sociais do governo, que em poucos anos construiu uma poderosa indústria petroquímica. Em 1968, Rafael Caldeira, da oposição social cristã, é eleito e, no seu mandato, o governo passou a deter o controle sobre bancos privados estrangeiros e sobre a indústria de gás natural e melhorou as relações com Cuba e a União Soviética. Em 1973, Carlos Andrés Pérez, da Ação Democrática, assume o poder e, no seu governo, a boa relação com os Estados Unidos e a alta do preço do petróleo causada pela guerra árabe-israelense quadriplicou o lucro da Venezuela com a venda do petróleo. Ele estatizou a indústria de minério de ferro em 1975 e a de petróleo no ano seguinte. Diante dessa ótima fase econômica, uma onda consumista tomou conta do país e a frágil estrutura econômica do governo foi incapaz de absorver isso, levando o país a um aumento da inflação e dando início a uma crise econômica. Para aumentar a crise, uma queda no preço do petróleo no início dos anos 1980 levou a uma agitação social. Com o aumento da instabilidade econômica, o governo de Jaime Luzink lançou um programa de austeridade econômica impopular. Houve um aprofundamento da corrupção no seu governo e a Venezuela suspendeu o pagamento da dívida externa. Em 1988, Carlos Andrés Pérez é eleito novamente e, mesmo com várias medidas, não conseguiu conter a crise no país, levando a greves de trabalhadores e conflitos sociais. Então, em 1992, um grupo de oficiais militares do Movimento Revolucionário Bolivariano 200, sob o comando do coronel Hugo Chávez Frias, tentou levar adiante um golpe de Estado, usando a crescente raiva pelas medidas de austeridade para justificar o golpe, mas as tropas fiéis ao presidente acabaram levando Hugo Chávez à prisão, onde permaneceu por 2 anos. No entanto, esse episódio acabou tornando Chávez famoso. Em 1993, Pérez é acusado de corrupção e destituído do cargo por um processo de impeachment. Nos anos seguintes, a Venezuela, que tinha o maior rendimento por habitante da América Latina, foi ultrapassada por vários países sul-americanos, como Argentina, Uruguai, Chile e Brasil. Com a perda de prestígio dos políticos e partidos tradicionais, o líder do fracassado golpe de 1992, Hugo Chávez, é eleito, dando início à Quinta República, e a Venezuela passa a se chamar República Bolivariana da Venezuela. Uma nova constituição foi criada, a 26ª do país, mudando as estruturas políticas, econômicas e jurídicas, aumentando o tempo de mandato do presidente de 5 para 6 anos e passando a permitir uma reeleição consecutiva. Durante o seu governo, Chávez promoveu a estatização de vários setores da economia, como a siderúrgica Sidor, responsável pela produção de 85% do aço do país, e a empresa Petróleos de Venezuela, o que levou a uma grave crise política depois que Chávez demitiu os gestores da empresa e substituiu por pessoas de sua confiança. Hugo Chávez também realizou a expropriação de 60 empresas da área petroleira, além de diversas propriedades privadas. De acordo com cientistas políticos, o governo de Chávez foi um governo populista e que contribuiu para o enfraquecimento do sistema democrático do país. Seu governo promoveu ações para a distribuição de renda e políticas públicas que aumentaram a parcela da população atendida pelos serviços de saúde e educação. Esses programas sociais acabaram garantindo a Chávez um forte apoio da população mais carente, o que ajudou a manter Chávez no poder até a sua morte em 5 de abril de 2013.
Com a morte de Chávez, o vice-presidente Nicolás Maduro do Partido Socialista Unido da Venezuela assume o poder, a situação da Venezuela se agrava consideravelmente e em 2014 a Venezuela já estava mergulhada na pior crise de sua história. A fome se tornou um problema grave no país e, além de uma crise política e econômica, uma crise humanitária atingiu o país. Com indícios claros de autoritarismo, Nicolás Maduro é acusado de abuso de poder, perseguições a opositores, tortura e até execuções. Enquanto isso, Maduro se defende colocando a culpa da crise venezuelana no imperialismo norte-americano, que teria a intenção de sabotar o país. Em 2016, Maduro obtém da Suprema Corte, uma instituição totalmente aparelhada desde os tempos de Chávez, a decisão de retirar o poder de atuação do Legislativo. E em 2018, Maduro é reeleito com quase 68% dos votos em uma eleição polêmica, repleta de irregularidades e marcada pela maior abstenção da história do país, com mais de 54% dos eleitores não comparecendo às urnas. Os opositores se recusaram a reconhecer Maduro como presidente e Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, se declara presidente recebendo o reconhecimento imediato de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colômbia e Peru, e em seguida do Reino Unido, França, Alemanha e mais 50 países. Só que Maduro recebe o reconhecimento de países importantes como a Rússia, China e Cuba, e com o apoio do exército consegue se manter no poder onde permanece até hoje. Alguns dados do país são realmente assustadores. Segundo dados do FMI, em 2019 a inflação da Venezuela chegou a ultrapassar 1 milhão por cento. De acordo com um estudo divulgado pela Pesquisa de Condições de Vida realizado pela Universidade Católica Andrés Bello de Caracas, 94,5% da população vive na pobreza e 76,6% estão abaixo da linha da extrema pobreza. E dados da Agência da ONU para Refugiados informam que a Venezuela tem hoje cerca de 5,4 milhões de refugiados. Em 2019, o IDH da Venezuela era de 0,711, sendo o 22º da América Latina e o 113º do ranking mundial. E essa é a triste história da Venezuela, um país que já foi considerado o quarto mais rico do mundo nos seus anos dourados e hoje vive uma das piores crises mundiais. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.